como os primeiros seres vivos teriam se originado no nosso planeta. Uma teoria chamada da panspermia cósmica fala que eles teriam surgido do espaço, vindo através de meteoritos. Mas a mais aceita pela biologia não é essa. É a teoria da evolução química, proposta por Oparin e Haldane em 1920, e que fala que a origem do primeiro ser vivo foi uma evolução das moléculas que existiam no nosso planeta, que culminaram no surgimento do primeiro ser vivo. Então, primeira coisa, essa evolução, segundo a teoria, foi em 4 etapas. As substâncias inorgânicas da Terra primitiva teriam se transformado em substâncias orgânicas, estas, por sua vez, teriam se transformado em partículas chamadas protobiontes, os famosos coacervados, e esses protobiontes teriam evoluído até o primeiro ser vivo, tá bom? Mas para a gente continuar estudando isso aqui, é muito importante ter uma noção de tempo geológico. Segundo os cientistas de hoje, esse primeiro ser vivo deve ter surgido entre 3,5 e 3,6 bilhões de anos atrás. Guarde esse dado. Segundo os cientistas, os geólogos, a nossa queridíssima Terra tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Ou seja, a história que a evolução química conta ocorreu entre 4,6 bilhões de anos e 3,5 bilhões de anos, ou seja, o primeiro bilhão de anos de vida da Terra, ou seja, até não demorou tanto desde que a Terra surgiu para o primeiro ser vivo aparecer, segundo os biólogos. Então bora lá entender o que diz essa teoria da evolução química. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a Terra, nos primórdios, não era parecida com a Terra de hoje. Ela era muito mais quente. Se ela era mais quente, não tinha oceanos, porque a água só estava na forma de vapor. A atmosfera dessa Terra não era igual à atmosfera da Terra de hoje. Por quê? Porque não tinha os mesmos gases, e esse é um ponto muito perguntado em provas. Quais eram os gases da atmosfera primitiva? Metano, amônia, água na forma de vapor e hidrogênio. Cadê o nitrogênio gasoso, que é o principal gás da atmosfera atualmente? Segundo esses caras, não era o mais comum. Cadê o oxigênio? 21% do ar é oxigênio hoje. Hoje, naquela época não. E essa é a informação mais importante: na atmosfera primitiva não tinha quantidades apreciáveis do gás oxigênio. Eles amam perguntar isso, não tinha oxigênio na vida. Então é isso que você tem que perceber. Moléculas inorgânicas são super pobres em energia, tá bom? Esse é um outro ponto que eu queria colocar para vocês. Então agora eu queria vir para cá, lá para o final. A gente viu como estava a Terra no início, agora vamos ver como ficou a Terra no momento que apareceu o primeiro ser vivo. Esse primeiro ser vivo, ele provavelmente era unicelular. Esta célula era super simples, portanto muito mais parecida com uma célula procarionte do que com uma célula eucarionte, porque esta última é mais complexa. Este primeiro ser vivo provavelmente surgiu na água, porque todas as células vivas têm como seu principal constituinte a água quando estão em pleno funcionamento. Estados de dormência são exceção. As células vivas têm um componente químico orgânico como um elemento super importante da sua composição. Então células são orgânicas, seres vivos são orgânicos, logo o primeiro ser vivo já deveria ter esta composição orgânica e já deveria ter um material genético. Ok. Percebam como é diferente há 3,5 bilhões de anos atrás os elementos da primeira célula para há 4,5 bilhões de anos atrás. Por quê? Porque aqui não tinha nem substância orgânica, pô. Por isso que os caras da teoria da evolução química pensaram que a primeira etapa seria a formação de substâncias orgânicas super importantes para formar a primeira célula, e obviamente estas substâncias orgânicas teriam que ter se formado a partir de substâncias inorgânicas que lá já existiam. Então Oparin e Haldane sabiam que no primeiro bilhão de anos de vida da Terra começou a haver um resfriamento. E se começou a haver um resfriamento do planeta, que era muito quente, como eu havia falado anteriormente, começaram a haver chuvas e a formação dos primeiros oceanos. E essas chuvas eram muito intensas, com muitas tempestades. E as tempestades têm descargas elétricas têm muita energia. Então o que o Oparin e o Haldane pensaram? Que a energia dessas descargas elétricas poderia espontaneamente ter formado os primeiros compostos orgânicos a partir dos compostos inorgânicos que estavam presentes na atmosfera primitiva. Ou seja, compostos orgânicos pequenininhos, como glicerol e aminoácidos, poderiam ter se formado com essa fonte de energia, tá bom?
E com a precipitação, com as chuvas, esses compostos orgânicos seriam carregados para os oceanos primitivos, pois se a vida surgiu na água, esses compostos orgânicos têm que gerar a vida na água e não no ar, entendem? Um outro fator que Oparin e Haldane falavam que poderia ajudar para formar compostos orgânicos ricos em energia a partir de compostos orgânicos pobres em energia era a quantidade de radiações ultravioleta que tinha na Terra nessa época, que era muito maior que a de hoje. Por quê? Porque naquela época não existia a camada de ozônio. Lembrando, meus amigos, que o ozônio, vou escrever aqui, ele é o O3 e que ele se origina na nossa atmosfera a partir do O2. Como não tinha O2 nessa época, não tinha como ter O3. Como a grande função do O3 hoje é impedir que entre muita radiação ultravioleta na Terra, naquela época tinha muita radiação ultravioleta. E essa radiação ultravioleta de alta energia poderia dar energia ao se chocar com essas moléculas inorgânicas para formar esses primeiros compostos orgânicos. Então foi assim que Oparin e Haldane imaginaram que espontaneamente poderiam surgir substâncias orgânicas a partir das inorgânicas na Terra primitiva. Mas eles apenas imaginaram. Isso foi apenas uma teoria, não havia provas. E 30 e poucos anos depois, surgiram as provas, que foi o famoso experimento de Miller e Urey, que queriam provar que isso aqui realmente poderia ter acontecido na Terra primitiva. Isso aqui o quê? A formação espontânea de compostos orgânicos a partir dos gases da atmosfera primitiva. E ele montou um experimento, um aparelho super complexo. Olha as etapas aqui, ó. 1, e sobe aqui 2, e vem aqui 3, com esse bagulhinho laranja, que vem aqui 4, e sai essa gotinha 5. Beleza, vamos entender. Então Miller e Urey colocavam água aqui e ferviam. Essa água, então, evaporava e começava a vir para cá. No número 2, você tinha um bocal em que era adicionada essa água na forma de vapor, metano, hidrogênio, amônia, ou seja, os gases da atmosfera primitiva. Então você formava aqui uma mistura de gases muito parecida à mistura dos gases da atmosfera primitiva propostas por Oparin e Haldane. Essa mistura gasosa passava por esse recipiente que tem esses bagulho laranjinha. O que é bagulho laranjinha? Eletrodos. E esses eletrodos davam descargas elétricas aqui que eram para simular as descargas elétricas da atmosfera primitiva. Após essa mistura gasosa eletrocutada, era condensada e aí o líquido resultante, que um dia foi a mistura gasosa eletrocutada que simulava a atmosfera primitiva, era extraído e analisado. E Oparin e Haldane encontraram nesse líquido, que é a ex-mistura gasosa da atmosfera primitiva eletrocutado, aminoácidos. Mas aqui não tinha aminoácidos. O que significa que essa energia foi suficiente para formar espontaneamente aminoácidos a partir dos gases da atmosfera primitiva. Ou seja, esse experimento prova que sim, é possível que espontaneamente isso ocorresse. Por isso que esse experimento é muito importante. Continuando na hipótese da evolução química. Esses compostos orgânicos, com a chuva, precipitaram e vieram parar aqui nos oceanos. Esses compostos, ao longo do tempo, podem ter ficado cada vez mais complexos. Os aminoácidos podem ter, por exemplo, originado proteínas, que são o polímero a partir dos aminoácidos. O Oparin descobriu que quando a gente tem proteínas na água, em determinadas condições, essas proteínas, então aqui ó, prot de proteína, essas proteínas podem se agregar e formar compostos estáveis, que nós chamamos de coacervado. O que é um coacervado? É um monte de proteína junta que não se separa. E por que isso aqui é importante na teoria da evolução química? Porque um monte de proteína junta é muito mais parecida com uma célula que tem um monte de proteínas do que várias proteínas separadas. Então, se as proteínas se agrupam espontaneamente na água em determinadas condições, esta pode ter sido uma etapa importante lá nos primórdios da Terra para gerar o primeiro ser vivo. Os coacervados, eles são chamados de protobiontes, tá? Protobionte é o quê? É essa pré-forma viva que ainda não é viva, tá bom? E a teoria da evolução química fala, então, que esses protobiontes, como os coacervados, devem, então, ter originado a primeira célula unicelular procarionte aquática orgânica e cheia de material genético. Segundo os cientistas, o material genético desta primeira célula era provavelmente o RNA e não o DNA das células de hoje.
Por quê? Porque já deu para perceber que a primeira célula, devia ser o negócio mais simples de todos. E o RNA, ele é mais simples que o DNA. E além de ser mais simples que o DNA, ele também pode fazer o que o DNA faz. Qual é a grande função do DNA? Servir de biblioteca genética para nós, armazenar o material genético. Vírus armazenam seu material genético, podem armazenar em RNA. E não em DNA. Ou seja, o RNA ele é competente para fazer isso. E por ser mais simples que o DNA, os caras acham que o RNA pode ter sido o primeiro material genético. Portanto, a teoria da evolução química fala isso. Pensa no nome, evolução química. A química do planeta foi mudando em direção a gerar o primeiro ser vivo e o grande tchan dessa teoria é mostrar que isso pode ter acontecido espontaneamente. Entretanto, nada são flores, nem tudo está perfeito, ela tem problemas, por exemplo, ninguém sabe explicar direito como um monte de proteína junta, ou seja, coacevados se transformaram numa primeira célula que, é muito mais complexa que só um monte de proteína juntas. Então, nem todas as etapas dessa teoria têm explicações, ela tem os seus defeitos também e nós temos que apontá-los aqui.